Cobertura de vértices em redes complexas. Eu sou o Éder e esse é o meu trabalho de projeto e análise de algoritmos. Redes complexas podem modelar vários sistemas naturais e artificiais, como redes sociais, biológicas e tecnológicas. Podem ser representados matematicamente por grafos com propriedades estatísticas específicas, conhecidos como grafos Power Law. A distribuição de conectividade dessas redes segue leis de potência, o que implica em uma minoria de vértices com muitas ligações e uma abundância de vértices com poucas ligações. No contexto da computação, o foco desse estudo baseia-se em problemas algorítmicos e em grafos. Vários problemas clássicos, como o problema do caminho mínimo, fluxo máximo, busca e emparelhamento, admitem algoritmos eficientes e são amplamente utilizados na prática. A cobertura mínima de vértices é o menor conjunto de vértices que toca todas as arestas de um grafo e é também um dos problemas clássicos de computação para grafos. Neste trabalho são realizados experimentos em uma série de grafos reais a partir de bases de dados de redes complexas, a fim de encontrar uma boa cobertura por vértices, lembrando que encontrar uma cobertura ótima é um problema NP difícil. Nesta pesquisa, de modo geral, procura-se responder a seguinte pergunta: é possível explorar propriedades comuns à maioria das redes do mundo real, a fim de obter algoritmos mais eficientes para problemas de otimização combinatória? O ponto principal do estudo é que, uma vez que grafos Power Law contêm poucos hubs, ou seja, vértices com grau muito elevado, naturalmente pode-se esperar que uma abordagem gulosa, escolhendo primeiro esses hubs para a cobertura, terá uma boa performance. O problema de cobertura por vértices é um problema clássico em ciência da computação e um dos primeiros problemas que foi provado ser NP completo. Segundo este autor, West, trata-se de encontrar um conjunto de vértices que toca todas as áreas de um grafo, ou seja, dado um grafo G, pede-se um subconjunto de vértices V' contido em V, tal que, para cada aresta U e V pertencentes ao grupo de arestas do grafo, U pertence a V' ou V pertence a V'. O problema de cobertura mínima de vértices refere-se ao menor conjunto de uma cobertura de um grafo. Ou seja, esse problema de cobertura mínima ele é um problema NP difícil, pois é um problema de otimização. Aí nós temos duas figuras, com um demonstrando a cobertura de vértices de um grafo e o outro, à direita, a cobertura mínima de vértices de um grafo. A cobertura por vértice de um grafo, dado um inteiro K, é um problema NP completo e a cobertura mínima por vértice de um grafo é um problema NP difícil. Foram implementadas e comparadas três abordagens. Primeiro, o algoritmo de aproximação do fator 2, que essa abordagem encontra uma cobertura de no máximo duas vezes o ótimo, ou seja, este algoritmo é uma aproximação com fator 2. Algoritmo guloso, essa abordagem sempre encontra uma cobertura S tal que o tamanho desse S é no máximo log n vezes o ótimo, onde n é o número de vértices de G. E algoritmo Eder-Heurístic, assim batizado, que foi implementado e proposto por este autor, e esta abordagem é semelhante à gulosa, porém se mostrou mais eficiente na cobertura e menos eficiente em tempo e espaço, como a gente vai explicar mais para frente. O algoritmo de aproximação fator 2, ele é dado que um grafo G é feita a escolha aleatória de uma aresta UV, e os vértices U e V são inseridos na cobertura, removidos do grafo G, e por último remove todas as arestas incidentes em U e V. E aí repita a mesma estratégia em todo o grafo interativamente, e as arestas são sempre escolhidas aleatoriamente até que não haja mais arestas. Essa abordagem, como foi dito anteriormente, ela encontra uma solução de no máximo duas vezes o tamanho do ótimo. A complexidade ela é no máximo V mais E. O algoritmo guloso, dado um grafo G, escolha um vértice V de maior grau, então nesse caso tem um custo de ordenação dos vértices por grau, né? Insira na cobertura S, remova todos os vértices incidentes a V e ordene os vértices por ordem de grau novamente para ser escolhido o maior na próxima iteração. Repita o processo iterativamente até que não haja mais arestas no grafo. Essa abordagem, como foi dito, ela é uma solução cujo tamanho é no máximo log de n, onde n é o número de vértices de G. A complexidade é maior, pois tem agora envolvido nesse aspecto a ordenação. A complexidade fica na casa de máximo aí de V mais E log de V.
E o algoritmo proposto nesse trabalho, que é o Eder Heuristic, dado que um grafo G, ele escolhe o vértice V com maior incidência de arestas, insere esse na cobertura S, remove todos os vértices incidentes a V, ordena os vértices por ordem de incidência, do maior para o menor, e repete o processo iterativamente. A grande alteração nesse foi a escolha do vértice V, ele é feito no de maior incidência de arestas. Ou seja, para isso é feita uma estrutura de dados com lista de adjacência e uma estrutura de dados para a lista de incidência. E é somado os dois para gerar esse número de incidência. A complexidade é a mesma do algoritmo guloso. Os dados que foram utilizados foram essas redes, né, redes com muitos dados e muitos vértices. São redes grandes, né, na sua maioria, redes aí com casa de 7.000 arestas. Aqui ó, nós temos a rede Lederberg, que tem 41.000 arestas para 8.843 vértices. E foram 9 no total, 9 bases de dados, 9 grafos no total, com aí chegando a 300 e essa EAT-NIL aí, ela é a maior base de dados, com 23.219 vértices, 325.593 arestas. Para executar os experimentos, né, foram rodadas 20 vezes cada um dos algoritmos, coletado também o número de vértices que foram feitos na cobertura, foi coletado o tempo e foi calculado também o espaço utilizado e feito a média aritmética de todos os resultados para compor os gráficos a serem apresentados. Os resultados aqui dos experimentos foi feito aqui o comparativo com o total, né? Então, após a execução dos 3 algoritmos aí, conforme a direita é o guloso, o 2 aproximação e o Eder Heuristic, comparado com o total, sempre vai ser menor do que o número total a cobertura vai ser sempre menor do que o número total de vértices do grafo. Retirando a coluna total, nós podemos fazer a comparação somente dos 3. Pode-se notar que o guloso ele é muito melhor do que o de aproximação, de fator 2. E o Eder Heuristic, em quase todos os exemplos, ele foi melhor do que o guloso, porque ele trata também com os vértices na incidência, então ele remove o vértice remove mais arestas por vértice. Então ele se mostrou aí no quesito número de vértices na cobertura, ele se mostrou melhor, pois ele tem a mesma cobertura com menos vértices. Na questão tempo de execução, ele ficou sendo pior, a heurística Eder ficou sendo pior, pois ela demanda mais tempo para a ordenação e demanda mais tempo para o cálculo do grau de incidência em todos os vértices. A aproximação, por ser uma escolha aleatória, ela fica aí com menor tempo de execução sempre. A cobertura de vértices na complexidade de espaço fica semelhante à complexidade do tempo, pois também a Eder Heuristic ele usa um espaço maior, pois ele duplica praticamente a lista de adjacência, né, para encontrar o número de incidências no determinado vértice. O guloso, por usar uma estrutura para ordenação, ele tem um pouco maior aí, no geral, na maioria dos casos, ele tem uma complexidade de espaço maior, e a aproximação, por ele só pegar aleatório, ele não tem, ele é o que melhor aí em espaço. Os resultados foram esperados de acordo com a complexidade que foram analisados até antes de serem executados os experimentos, e pode verificar que a heurística criada para o trabalho reduz a quantidade de vértices utilizados na cobertura, porém demanda maior tempo de processamento e demanda maior espaço em memória. Nessa pesquisa, de modo geral, então, a resposta, a pergunta para o qual nós objetivamos o trabalho, que era a fim de obter algoritmos mais eficientes para o problema de otimização combinatória, para no caso da escolha de vértices de grau mais elevado. Quanto maior a escolha do vértice de grau mais elevado para esse tipo de problema, a abordagem fica tendo um resultado melhor. Por isso, nós concluímos aqui nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.